Gabriel Santos estava revisando currículos para uma vaga de supervisor na sua empresa quando viu um nome que fez seu coração disparar. Paulo Mendes, 53 anos, 15 anos de experiência em gestão comercial, disponibilidade imediata. Era o mesmo Paulo Mendes que havia sido seu chefe durante 3 anos e que o havia demitido de forma humilhante numa sexta-feira de dezembro de 2018, dizendo que ele não tinha perfil para crescer na empresa e que estava sendo um favor liberá-lo para buscar algo mais adequado ao seu nível. Gabriel lembrava de cada palavra daquele dia terrível, quando saiu do escritório carregando uma caixa de papelão com seus pertences pessoais, desempregado 3 semanas antes do Natal, com uma filha pequena em casa e todas as contas para pagar. Agora, 5 anos depois, Paulo estava pedindo emprego justamente na empresa que Gabriel havia fundado e transformado numa das mais promissoras startups de tecnologia do país. O que Gabriel descobriria sobre a vida de Paulo durante esses anos mudaria completamente sua perspectiva sobre vingança, perdão e as voltas que o destino às vezes dá na vida das pessoas. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. Gabriel tinha 28 anos quando foi demitido da Dynamics Soluções, uma empresa de médio porte, especializada em software para varejo. Havia trabalhado lá durante 3 anos como analista de sistemas, sempre demonstrando dedicação, criatividade e vontade de crescer profissionalmente. Era casado com Marina, tinham uma filha de 2 anos chamada Isabela. Moravam num apartamento alugado na zona norte de São Paulo. Paulo Mendes era gerente comercial da Dynamics, um homem conhecido pela postura autoritária e pelo tratamento desrespeitoso com subordinados. Aos 45 anos, tinha 15 anos de casa. Era considerado um dos executivos mais influentes da empresa. Tinha salário alto e todos os benefícios de um cargo de liderança. Gabriel sempre tentou manter uma relação profissional com Paulo, mas percebia que o chefe não gostava dele por razões que nunca conseguiu entender completamente. Paulo criticava constantemente seu trabalho, ignorava suas sugestões, o excluía de reuniões importantes, fazia comentários desrespeitosos sobre sua formação em faculdade pública. A demissão aconteceu sem aviso prévio. Gabriel estava trabalhando normalmente numa sexta-feira, quando Paulo o chamou na sala e disse que estava sendo desligado por não se adequar à cultura da empresa. Não havia justa causa, mas também não havia explicação convincente para a decisão. Paulo foi especialmente cruel durante a conversa de demissão. Disse que Gabriel nunca seria mais que um analista júnior, que não tinha visão estratégica, que a empresa estava fazendo um favor ao forçá-lo a buscar oportunidades mais adequadas ao seu potencial limitado. Gabriel saiu da empresa naquele dia devastado emocionalmente e financeiramente. Dezembro era época de gastos altos. Tinha acabado de matricular a filha numa escola particular. Havia feito compras de Natal a prazo. A demissão repentina criou uma crise financeira imediata na família. Os primeiros meses de desemprego foram extremamente difíceis. Gabriel enviou centenas de currículos, participou de dezenas de entrevistas, mas o mercado de trabalho estava competitivo e as vagas escassas. A renda familiar dependia apenas do salário de Marina, que trabalhava como designer gráfica numa agência pequena. Durante esse período, Gabriel desenvolveu uma ideia que havia tido enquanto trabalhava na Dynamics, um software de gestão financeira pessoal mais simples e intuitivo que os existentes no mercado. Havia comentado a ideia com Paulo algumas vezes, mas o chefe sempre a rejeitava como irrelevante para nosso foco empresarial. Com tempo livre e necessidade urgente de gerar renda, Gabriel decidiu desenvolver o software sozinho.
Usou as economias da rescisão para comprar equipamentos básicos, transformou o quarto de hóspedes do apartamento num escritório improvisado, trabalhou 16 horas por dia durante 6 meses. O aplicativo Controlei foi lançado em agosto de 2019, 8 meses após a demissão. Inicialmente teve poucos usuários, mas gradualmente foi ganhando popularidade através do boca a boca e redes sociais. Gabriel conseguiu parcerias com influenciadores digitais, implementou funcionalidades inovadoras, criou uma interface realmente intuitiva. Em 2 anos, o Controlei tinha mais de 100 mil usuários ativos. Gerava receita suficiente para Gabriel contratar 2 funcionários e alugar um escritório pequeno. Marina deixou o emprego na agência para ajudar com o marketing e design do aplicativo. Em 2021, Gabriel recebeu a primeira proposta de investimento de um fundo de venture capital. Era um valor significativo que permitiria expandir a empresa rapidamente, contratar mais desenvolvedores, criar novas funcionalidades, investir em marketing profissional. Gabriel aceitou o investimento e fundou oficialmente a Fintech Solutions. Em 2 anos, a empresa cresceu para 25 funcionários, desenvolveu outros 2 aplicativos financeiros, fechou parcerias com bancos digitais, faturava milhões de reais anualmente. Em 2023, a Fintech Solutions estava entre as startups mais promissoras do Brasil na área de tecnologia financeira. Gabriel, aos 33 anos, era considerado um jovem empreendedor de sucesso, palestrante em eventos de tecnologia, mentor de outros empreendedores iniciantes. A empresa havia se mudado para um escritório moderno na Vila Madalena. Tinha uma cultura organizacional baseada em respeito, colaboração e crescimento profissional dos funcionários. Gabriel fazia questão de criar um ambiente de trabalho que fosse o oposto da experiência tóxica que havia vivido na Dynamics. Foi numa terça-feira de outubro de 2023 que Gabriel recebeu o currículo de Paulo Mendes para a vaga de supervisor comercial. Inicialmente, Gabriel pensou que poderia ser coincidência de nomes. Mas quando viu a experiência profissional, gerente comercial na Dynamics Soluções de 2010 a 2022, teve certeza de que era o mesmo Paulo que o havia demitido 5 anos antes. Gabriel ficou curioso sobre o que havia acontecido com Paulo para que ele estivesse procurando emprego aos 53 anos, depois de tantos anos numa posição estável. Decidiu pesquisar discretamente sobre a situação da Dynamics e de Paulo especificamente. Descobriu que a Dynamics havia passado por dificuldades financeiras sérias durante a pandemia. Muitos clientes cancelaram contratos, a empresa precisou demitir funcionários, alguns projetos foram descontinuados. Paulo havia sido uma das demissões em massa ocorridas em meados de 2022. Gabriel encontrou o perfil de Paulo no LinkedIn e viu que ele estava desempregado há mais de 1 ano, havia feito alguns cursos de atualização profissional, postava frequentemente sobre estar disponível para novos desafios. Parecia estar numa situação financeira difícil. A primeira reação de Gabriel foi rejeitar o currículo imediatamente. Por que daria emprego para alguém que havia sido cruel com ele? Por que ajudaria a pessoa que havia causado tanto sofrimento à sua família? Mas Gabriel também sentia curiosidade sobre enfrentar Paulo pessoalmente, sobre mostrar como havia crescido profissionalmente apesar da humilhação sofrida. Decidiu marcar a entrevista, nem que fosse apenas para ter a satisfação de rejeitar Paulo cara a cara. Gabriel marcou a entrevista para uma quinta-feira à tarde. Pediu para o RH não mencionar que ele era o dono da empresa, apenas que era o diretor responsável pela contratação. Queria ver a reação de Paulo ao descobrir quem estava entrevistando. Na hora marcada, Paulo chegou pontualmente ao escritório da Fintech Solutions. Gabriel observou pela câmera de segurança enquanto ele aguardava na recepção. Paulo parecia mais magro e mais velho,
Usava um terno que já havia conhecido dias melhores, demonstrava nervosismo típico de quem realmente precisa do emprego. Quando Gabriel entrou na sala de reuniões onde Paulo estava esperando, a expressão de choque no rosto do ex-chefe foi instantânea. Paulo ficou pálido, gaguejou um cumprimento, claramente reconheceu Gabriel, mas não esperava que ele estivesse na posição de entrevistador. Gabriel, você trabalha aqui? Na verdade, Paulo, eu sou o dono da empresa. O silêncio que seguiu foi constrangedor. Paulo processou a informação com visível desconforto, percebendo que estava pedindo emprego para alguém que havia demitido de forma humilhante anos antes. Gabriel decidiu conduzir a entrevista normalmente, como se fosse qualquer candidato. Fez perguntas sobre experiência profissional, objetivos de carreira, expectativas salariais. Paulo respondeu com educação e humildade que contrastavam completamente com a arrogância que Gabriel lembrava. Durante a entrevista, Paulo mencionou que havia passado por dificuldades pessoais nos últimos anos. A esposa havia desenvolvido uma doença grave que exigiu tratamento caro, ele havia gasto todas as economias com despesas médicas, precisou vender o carro e a casa para pagar dívidas. Eu sei que nossa relação no passado não foi das melhores, disse Paulo com voz baixa. Reconheço que cometi erros na forma como tratava os funcionários. Se você decidir não me contratar por isso, vou entender. Gabriel ficou surpreso com a humildade e aparente arrependimento de Paulo. Era completamente diferente do homem arrogante e autoritário que ele havia conhecido na Dynamics. Por que você quer trabalhar especificamente aqui, Paulo? Porque pesquisei sobre a empresa e vi que vocês têm uma cultura organizacional baseada em respeito e crescimento profissional. É o tipo de ambiente onde eu gostaria de trabalhar e também onde eu gostaria de demonstrar que posso ser um profissional melhor. Gabriel terminou a entrevista sem dar uma resposta definitiva. Disse que avaliaria todos os candidatos e daria retorno em alguns dias. Paulo agradeceu a oportunidade, se despediu educadamente, deixou o escritório com a mesma postura humilde que havia demonstrado durante toda a conversa. Durante os dias seguintes, Gabriel ficou dividido sobre o que fazer. Parte dele queria rejeitar Paulo como forma de vingança pelos anos de humilhação. Outra parte estava curiosa sobre dar uma chance para o ex-chefe demonstrar mudança genuína. Gabriel conversou com Marina sobre a situação. Ela lembrou de como haviam sofrido durante os meses após a demissão, mas também disse que Gabriel havia se tornado uma pessoa melhor e mais forte por causa daquela experiência. Se não fosse a demissão, você nunca teria criado o Controlei, disse Marina. Talvez você deva agradecer ao Paulo, não se vingar dele. Gabriel também conversou com alguns funcionários sobre contratação de pessoas com histórico de gestão autoritária. Todos concordaram que a cultura da empresa era forte o suficiente para integrar qualquer pessoa disposta a mudar, mas que seria importante monitorar comportamento de lideranças mais velhas. Uma semana depois da entrevista, Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Decidiu contratar Paulo, mas com condições específicas. Gabriel chamou Paulo para uma segunda conversa. Explicou que estava disposto a oferecer o emprego, mas que havia expectativas claras sobre comportamento profissional, tratamento respeitoso com colegas, disposição para aprender sobre a cultura da empresa. Paulo: eu vou te dar esta oportunidade não por bondade, mas porque acredito em segundas chances. A pessoa que você foi na Dynamics não é bem-vinda aqui. Mas se você realmente mudou, como demonstrou na entrevista, podemos trabalhar juntos. Paulo ficou visivelmente emocionado. Agradeceu a oportunidade, prometeu fazer o melhor trabalho possível, disse que entendia perfeitamente as condições impostas. Os primeiros meses de Paulo na Fintech Solutions foram de adaptação cuidadosa. Gabriel o observava atentamente, conversava regularmente com os funcionários que trabalhavam diretamente com ele.
monitorava qualquer sinal de comportamento autoritário ou desrespeitoso. Para surpresa de Gabriel, Paulo demonstrou ser um funcionário exemplar. Tratava todos com respeito, colaborava genuinamente com a equipe, mostrava humildade para aprender sobre as metodologias da empresa. Nunca mencionava sua posição anterior de gerente, focava apenas em contribuir positivamente. 3 meses após a contratação, Gabriel teve uma conversa mais profunda com Paulo sobre sua transformação pessoal. Paulo contou que a experiência de perder o emprego, enfrentar dificuldades financeiras e ver a esposa doente havia mudado completamente sua perspectiva sobre vida e trabalho. Eu percebo agora que era um chefe terrível, disse Paulo. Tratava mal as pessoas porque achava que isso me fazia parecer forte e competente. Na verdade, era insegurança e falta de inteligência emocional. Paulo contou que havia feito terapia durante o período de desemprego, participado de cursos sobre liderança humanizada, lido livros sobre gestão de pessoas. Não era apenas desespero por emprego, mas genuíno desejo de se tornar uma pessoa e profissional melhor. 6 meses depois da contratação, Paulo havia se integrado completamente à equipe. Outros funcionários o respeitavam pelo conhecimento técnico e experiência, mas principalmente pela forma como tratava todos com cordialidade e profissionalismo. Gabriel percebeu que havia tomado a decisão certa ao dar uma segunda chance para Paulo. Mais que isso, a experiência havia ensinado a Gabriel sobre a importância do perdão e sobre como pessoas podem realmente mudar quando enfrentam consequências de seus erros. 1 ano após a contratação, Paulo foi promovido a coordenador comercial. Havia demonstrado não apenas competência técnica, mas também habilidades de liderança baseadas em respeito e colaboração. Sua equipe tinha os melhores índices de satisfação da empresa. Durante a celebração da promoção, Paulo fez um discurso emocionante para a equipe. Agradeceu a Gabriel pela segunda chance. Disse que havia aprendido que verdadeira liderança é servir aos outros, não dominá-los. Há alguns anos eu era o tipo de chefe que ninguém merece ter, disse Paulo. Gabriel me deu a oportunidade de me tornar o tipo de líder que eu gostaria de ter tido quando era funcionário. 2 anos após a contratação, Paulo havia se tornado uma das lideranças mais respeitadas da Fintech Solutions. Coordenava uma equipe de 8 pessoas. Havia contribuído significativamente para o crescimento da empresa. Era mentor de funcionários mais jovens. A relação entre Gabriel e Paulo evoluiu de ex-chefe, subordinado para colegas respeitosos e, eventualmente, para uma amizade profissional genuína. Gabriel admirava a transformação pessoal de Paulo. Paulo reconhecia a generosidade de Gabriel em dar uma segunda chance. Durante uma conversa informal, Paulo perguntou a Gabriel por que havia decidido contratá-lo apesar do histórico negativo. Porque percebi que guardar rancor só me machucaria, respondeu Gabriel. E porque acredito que pessoas podem mudar quando enfrentam as consequências de seus erros e decidem genuinamente ser melhores. 3 anos após a contratação, Gabriel decidiu promover Paulo a diretor comercial. Era uma posição de alta responsabilidade, com equipe de 15 pessoas, participação nos lucros da empresa. Paulo havia demonstrado consistentemente que merecia a confiança depositada. A cerimônia de posse de Paulo como diretor foi emocionante. Ele agradeceu a Gabriel publicamente, mas também pediu desculpas por erros do passado e prometeu honrar a confiança recebida. Há 5 anos, eu cometi o erro de demitir o melhor funcionário que tive, disse Paulo durante o discurso. Hoje, ele é meu chefe, meu mentor e minha inspiração sobre como liderar pessoas com humanidade. A história da transformação de Paulo se tornou lenda na Fintech Solutions. Novos funcionários ouviam sobre o diretor que havia sido contratado pelo mesmo homem que havia demitido anos antes, sobre como segundas chances podem levar a resultados extraordinários.
Gabriel frequentemente contava a história em palestras sobre empreendedorismo e liderança. Explicava que o sucesso nos negócios não vem apenas de estratégias e tecnologia, mas da capacidade de reconhecer potencial humano e dar oportunidades para pessoas se desenvolverem. 5 anos após aquela entrevista tensa, Gabriel e Paulo trabalhavam juntos como sócios na expansão da Fintech Solutions para outros países latino-americanos. Paulo havia se tornado não apenas um funcionário valioso, mas um conselheiro estratégico fundamental para o crescimento da empresa. Durante uma viagem de negócios ao Chile, Paulo comentou com Gabriel como a vida havia dado voltas inesperadas para ambos. Se alguém me dissesse 5 anos atrás que eu trabalharia para você e seria feliz fazendo isso, eu acharia impossível, disse Paulo. Se alguém me dissesse que eu contrataria você e seria uma das melhores decisões da minha carreira, eu também acharia impossível, respondeu Gabriel. A experiência havia ensinado a ambos sobre humildade, perdão e a capacidade humana de mudança genuína. Gabriel havia aprendido que generosidade e segundas chances podem ser bons negócios. Paulo havia descoberto que liderança verdadeira é sobre desenvolver pessoas, não controlá-las. A Fintech Solutions continuou crescendo, sempre mantendo a cultura de respeito e desenvolvimento humano que havia permitido a transformação de Paulo. A empresa se tornou referência não apenas em tecnologia, mas em práticas de gestão humanizada. 10 anos depois daquela demissão humilhante na Dynamics, Gabriel reflexionava sobre como aquele momento difícil havia sido o catalisador para tudo de bom que aconteceu depois. Sem a demissão, não teria criado o aplicativo. Sem o aplicativo, não teria fundado a empresa. Sem a empresa, não teria tido a oportunidade de demonstrar que o perdão pode ser mais poderoso que a vingança. Paulo, agora com 60 anos, continuava trabalhando na Fintech Solutions como diretor comercial e mentor de lideranças jovens. Havia se tornado exemplo vivo de que nunca é tarde para mudar, para se tornar uma pessoa melhor, para reparar erros do passado através de ações positivas no presente. A história de Gabriel e Paulo se tornou estudo de caso em escolas de negócios sobre liderança, perdão e transformação organizacional. Demonstrava que empresas bem-sucedidas são construídas não apenas com estratégias inteligentes, mas com decisões humanas corajosas que reconhecem o potencial de mudança em todas as pessoas. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.